Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje nós dois juntos iremos buscar responder a seguinte pergunta. Pergunta bastante polêmica e importante, hein? Por que que o meu concorrente vende mais do que eu? Meu concorrente vende mais do que eu porque ele tem um preço menor, porque ele tá mais tempo no mercado? E aí? Eu só sei que eu preciso de vender mais do que ele. Interessante. De fato, essa é uma indagação que eu acredito que muitos empreendedores em algum momento teve a partir do momento que está em mercado competitivo. E, obviamente, a maioria dos mercados eles são competitivos. Ou seja, tem concorrência. E então nós, naturalmente, fazemos um exercício por sermos empreendedores e olhar aqueles que estão dentro desse mercado. E quando nós olhamos aqueles que estão dentro desse mercado e nós encontramos alguém maior, uma empresa que vende mais, uma empresa que fatura mais, uma empresa que lucra mais, uma empresa que tem mais colaboradores, uma empresa que tem mais energia, mais dinheiro, nós buscamos começar a sanar. Ou melhor, começa a se criar alguns questionamentos do porquê que eles alcançaram. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício de buscar responder, não o porquê que eles alcançaram, que aí já seria um outro conteúdo, mas o porquê que o meu concorrente, que vamos imaginar que nem é tão maior do que eu, ou nem é maior do que eu, mas por que que ele está vendendo mais do que eu? Tem uma explicação lógica, científica para isso? Com certeza nós podemos sim trazer alguns pontos muito importantes que vai fazer com que nós consigamos responder a essa pergunta. Com certeza nós conseguimos responder a essa pergunta. Eu separei algumas questões que eu quero levantar aqui com você e juntos nós irmos chegando a uma conclusão, juntos, tá? O que que me levou a fazer esse conteúdo e o que que me faz crer que eu tenho a possibilidade, a propriedade, a liberdade, a autoridade para falar sobre esse tema? Na Mazzucchin, que é inclusive o local ao qual onde o canal do YouTube e é dessa empresa da Mazzucchin que você está vendo esse conteúdo, ela tem mais de 400 clientes ativos num dos nossos motores econômicos, mais de 400 clientes ativos na assessoria de marketing e vendas, que nós lidamos com empresários todo santo dia. E claro, então, nós temos empresas que são de áreas exatamente as mesmas. E por que que esse cliente ele consegue um resultado tão melhor do que esse outro cliente? Isso não foi ideia agora, isso na verdade, com 14 anos de empresa, essa indagação ela veio lá no começo. E obviamente eu busquei entender o porquê que isso acontecia, o porquê que a mesma empresa, ela é uma empresa que é da área A, essa empresa está na região geográfica A, essa empresa, o público, óbvio, é o público A, e por que que essa empresa aqui da esquerda, ela vende tão mais do que a empresa da direita? Quais são os fatores? E aí observa o que eu disse agora, fatores no plural, porque o que eu pude observar é que não é um item só. Depende inclusive da empresa, os fatores que fazem com que esta da esquerda venda mais do que essa da direita são fatores inclusive bem simples, como por exemplo atendimento. Atendimento, o tempo que atende, a forma como atende, como conversa com o contato, com a lead, faz com que essa pessoa, essa empresa possa vender mais, ter um resultado muito melhor, muito mais expressivo do que essa outra aqui da direita e vice-versa. Fato é que nós vamos então agora entrar neste assunto e antes de nós entrarmos nesse assunto, só quero convidar você para que você possa se inscrever no nosso canal. Nós falamos muito de marketing digital, gestão de tráfego, monitoramento de tráfego, falamos de negócios, falamos de vendas, que são os nossos principais skills. Na descrição desse vídeo eu deixarei disposto para você link ao qual nesse link você pode ir para o nosso grupo da Mazzucchin Plus, que é da nossa escola Mazzucchin Plus. Lá temos profissionais da área de gestão, monitoramento de tráfego, profissionais de vendas, obviamente empreendedores. Lá você cria networking, tira suas dúvidas, inclusive dúvidas dos conteúdos que nós temos aqui no canal, você pode sanar por lá também. Também na descrição desse vídeo deixarei disposto para você link para que você possa entrar no nosso Instagram oficial e se relacionar conosco por lá também, assim como o meu Instagram pessoal também, para que você possa se relacionar comigo por essa mídia. E vamos lá, vamos buscar responder então. O primeiro ponto é: o seu concorrente, aquele que hoje você enxergou como um concorrente, que de fato está dentro do mesmo mercado que você e tem um porte parecido com o seu, vamos imaginar isso. Se ele vende mais do que você, fato é que ele está fazendo algo que você não está fazendo, ou ele está fazendo diferente, de uma forma diferente do que você tem feito. Então a resposta ela é essa: para ele está tendo um resultado superior ao seu, ou ele faz algo que você não faz, ou ele faz o que você faz, mas de uma forma diferente. Então o primeiro questionamento que nós temos que levantar depois dessa explicação de que algo diferente existe, porque não tem essa relação da sorte, viu?
ou somente da cor. Ah, ele tá vendendo muito mais do que eu porque o logotipo dele é laranja e o meu é rosa. Não é por isso, não. Até, se nós fôssemos entrar na questão de semióticas, uso de cores, até tem uma influência ou outra, mas vou dizer para você que para negócios de pequeno, médio porte, bem menos. Bem menos, tá? Então não é por esse fator que a sua empresa está vendendo menos do que a do seu concorrente. E um ponto importante filosófico que tem que entrar aqui também é a relação. Devo ficar olhando para a empresa do meu concorrente? Na minha opinião, sim. Você tem que olhar sim. Só que você tem que olhar não numa relação de olhar e falar, poxa, olha só, cresceu, aqui eu não cresço, ninguém presta, minha empresa não presta, eu não presto. Não é assim que funciona. Na verdade, é num olhar do que eles estão fazendo, que eu ainda não estou fazendo, o que eles estão fazendo da forma que eles estão fazendo, que talvez eu faça diferente, e que eu precise de mudar, e que eu precise de melhorar, que eu precise de implantar dentro do meu negócio. É com esse viés, é com esse olhar que você tem que ter. Também não adianta simplesmente olhar para o negócio do seu cliente e falar, ele vende mais. Ó, time, ó, tá tudo errado, viu, time? Vocês não prestam. Ó, fornecedores, vocês também não prestam, porque aqui o concorrente ele tá indo muito bem. Se ele tá muito bem, então o mercado tá bem. E se eu não tô bem, então o problema tá em mim, não tá no mercado, porque esse daqui tá indo bem. Não é assim que funciona. Um líder de verdade, um gestor de verdade, ele vai buscar encontrar os porquês. E um dos primeiros porquês que pode acontecer é, você tem que se levantar, tem que trazer essa pergunta em pauta. O investimento. O investimento que hoje existe dentro do negócio, para esse negócio se manter, o investimento que existe hoje para fazer esse negócio crescer, qual que é que você possui e qual é o que o seu concorrente tem. Não adianta nós queremos comparar pesos diferentes. Não adianta nós queremos comparar uma empresa que tem, por exemplo, um investimento de R$500 mil para poder manter sua base, trazer mais clientes, para poder engajar o seu time comercial, trazer diferenciais para o comercial, dispor de tecnologia para automatizar, e um outro que, por exemplo, investe 50 mil. Né? Não dá, é 500 para 50, não vira, eu tô falando de 10 vezes mais. Significa dizer que é uma comparação injusta nesse caso. O que você pode fazer é olhar para o seu concorrente e se perguntar como que ele conseguiu, como que ele consegue hoje fazer esse investimento de 500 e eu 10 vezes menos, de 50. Esse seria o olhar. E não o olhar de que ele vende muito mais do que eu, então tá tudo errado aqui. Não, ele vende mais porque ele tem muito mais dinheiro. Muito mais investimento sendo disposto dentro do negócio, tá? Eu fiz uma proporção muito grande aqui, 10 vezes mais de um, mas isso pode até ser menor. Não precisa ser 10 vezes mais, 3 vezes mais, 2 vezes mais, é natural. Se ele tiver o mesmo desempenho que você e ele investir 2 vezes mais do que você, se você investe 50 e ele investir 100, a tendência é que ele tenha um resultado, se comparado ao seu, no mínimo o dobro, perfeito? Fato é que, então, investimento influencia demais mesmo. E quando nós estamos falando de investimento, é específico em 3 fatores fundamentais. Quais são os 3 fatores fundamentais para você aumentar suas vendas? Marketing, porque marketing gera as possibilidades para você conseguir gerar venda. Marketing te traz oportunidade, traz lead. Então, quanto mais lead, mais oportunidade, maiores são as chances do seu time comercial conseguir fazer venda. Então, quais são os canais? Ou qual é o investimento nesses canais que hoje você tem que gera lead, que gera oportunidade? Eu estou falando de lead e oportunidade, mas pode ser de qualquer canal, não especificamente online, offline inclusive. Quais ações que a sua empresa promove para poder trazer lead, para trazer oportunidade para o teu time comercial? Qual é o investimento? O segundo ponto bastante importante, além da relação da oportunidade desse investimento, é o quê? No próprio time comercial. Qual é o incentivo? Quanto que hoje qual que é o custo que você tem para manter o seu time comercial? Quais são os benefícios que o seu time comercial ele tem? Quais são as premiações, as bonificações? Qual é o nível de incentivo no que tange ao financeiro que você consegue dispor para o seu time comercial para ele ter mais apetite? Comercial está muito envolvido com grana, com dinheiro. A partir do momento que se sabe que a comissão ela é uma comissão interessante, que se atingir determinada cota, o valor de premiação é uma premiação
que faz bastante sentido, que vai agregar no meu dia a dia, que vai agregar aqui no final do mês, que vai me permitir fazer aquela viagem que eu tanto quero, que vai me permitir comprar aquele produto que eu tanto desejaria, que eu tanto desejo, que vai me permitir pagar as parcelas da casa que ainda não estão pagas, que vai permitir quitar aquela dívida que eu estava. É comercial, é isso. Precisa, quem está no comercial precisa de ter a real noção, sensação de que a partir do momento que atingir uma meta, a premiação, a bonificação, ela será uma bonificação que permitirá com que ela atinja os seus desejos, realize os seus sonhos ou que sane suas dores, que elimine ou ajude a eliminar os seus reais problemas. Então, não adianta nós queremos nos comparar com o nosso concorrente se o nosso incentivo comercial, ele é muito diferente do incentivo comercial que existe no nosso concorrente. É um fato que pessoas do comercial que ganharão mais, ou que têm a possibilidade de ganhar mais, até porque eu não defendo um salário fixo muito alto para o comercial, não faz tanto sentido. Faz sentido você dar premiações muito elevadas, aí faz sentido, né? Desde que não interfira na sua margem ali, desde que a sua margem fique dentro daquilo que tem que ficar, a nível de business, a nível de negócio. Mas não é somente isso que vai fazer com que o time fique engajado, mas é uma grande porcentagem. Uma grande porcentagem que vai fazer com que o time esteja engajado e queira bater meta e queira ir pra cima e fazer acontecer obviamente, são as comissões, as premiações, as bonificações. Como é que tá a sua? Como que tá a do seu concorrente? Vai lá olhar do seu concorrente, veja como que está. É esse olhar que você tem que ter, né? E aí você tem que fazer o quê? A enxergar que está diferente, faça adaptações. Adapte-se, seja fazendo igual ao que o concorrente faz, não tenho como. Aquilo que ele faz, não sei nem como é que ele consegue fechar a conta. Tá legal, então, em algum momento, infelizmente, ali pro negócio dele, a não ser que ele tenha alguma outra estratégia, vai dar problema, que ele tá cortando margem. Você vai fazer de uma maneira diferente, você vai colocar um valor diferente, vai colocar uma meta um pouco mais audaciosa para chegar, mas que seja algo impactante. O terceiro ponto de investimento que eu digo, falei de marketing como primeiro, vendas, time, segundo. O terceiro é o quê? Tecnologia, automação. Não tem mais como nós pensarmos hoje em um time de alta performance, em atingir metas de vendas, ultrapassar a meta de vendas, em conseguir nos distanciarmos dos nossos concorrentes se nós não tivermos tecnologia, um CRM com inteligência artificial para prospectar contato, para engajar contato, que consiga enviar mensagens de saudação sem precisar de uma interação humana, a depender do fluxo comercial até mesmo e da sua metodologia de vendas, como é que está formado o seu time, se tiver um SDR, por exemplo, até um SDR 100% hoje IA generativa. Então assim, você tem que trabalhar, você tem que pensar sempre no quê? Como é que está o seu comercial nesse momento e o que você pode fazer para automatizar. É muito simples. Se hoje eu tenho uma pessoa que ela, por exemplo, ela precise de fazer dispor a mensagem de saudação quando um contato chega, uma lead chega. Aí essa pessoa, imagina que eu tenho lá 15, 20 contatos por dia para essa pessoa, pouquinho. Aí essa pessoa, ela precisa agora de fazer follow, chamar as leads que chegaram ontem e precisa de chamar as que chegaram anteontem, chegaram na semana passada. O que vai acontecer? Um ser humano, ele vai ter uma limitação de quantidade de mensagens e com qualidade que ele vai conseguir enviar. Isso pode ser automatizado. Então você pega o seu CRM e você automatiza isso. Então agora eu vou pegar dentro do meu fluxo de cadência pessoas que eu enviei o orçamento, mas não responderam mais. Não deram mais feedback. Então eu vou disparar a mensagem para toda essa galera. E já tem que estar integrado no seu sistema. Mas o Kim, por exemplo, criou o HelpKim. Criou o HelpKim justamente para isso, para que nós pudéssemos ter a possibilidade, tanto nós internamente, quanto dos nossos clientes, quanto você também que está assistindo, que mesmo que não seja cliente da Mazuquim, você pode comprar, pode ter a assinatura do HelpKim para que você consiga fazer isso. Mas eu estou falando do HelpKim, mas tem vários sistemas no mercado que permitem você automatizar boa parte do processo de vendas. Então, 3 investimentos têm que acontecer. Marketing, para quê? Para gerar mais oportunidades. Comercial, para que comercial? Para o time estar engajado, querendo bater meta. E o terceiro que tem que ter é em tecnologia, automação comercial. Do contrário, não vai adiantar ficar olhando para concorrente falando depois para time, olha como nós somos ruins, olha só, ele vende 10 por dia, nós vendemos 1. Ó céus, ó vida, não adianta não. Tem que olhar com o olhar que nós temos que ter para o nosso concorrente é do que ele está fazendo, de que forma que ele está fazendo, como que eu posso melhorar os meus processos, como que eu posso, a partir do momento que eu melhorei meu processo, inclusive ultrapassar o meu concorrente. Afinal de contas, é um jogo, né? E esse jogo, se o seu concorrente está vendendo mais do que você, ele estará ou está
à sua frente, e aí você precisa agora de, no mínimo, chegar numa posição parecida com a dele para que você consiga daqui a pouco ultrapassá-lo. É esse olhar que nós temos que ter para concorrência. Aprender com a concorrência é muito importante. Então, ter uma escuta ativa, um olhar bastante crítico e, além de crítico, muito criterioso, um olhar de aprendizagem para aquilo que a concorrência está fazendo, inclusive do que está fazendo de errado. Né? E ter, obviamente, ser um livro em branco, uma página em branco de um livro, para que você não tenha a relação de que sempre que você olhar algo do seu concorrente, você achar que está errado, você achar que o seu jeito é o jeito certo. Não. Seja um livro em branco. Está estudando o seu concorrente? Estude de fato como um livro em branco para poder escrever realmente aquilo que tem que ser escrito da forma certa, sem vir com vícios. E com pré-conceitos formados. Não, por quê? Não, daqui tá errado. Olha, mas se ele tá vendendo mais? Se ele tá faturando mais? Se ele já é 2 vezes, 3 vezes maior do que você, será mesmo que ele tá errado? É você que é certo, que tá pequeno? Cuidado. Então, não estou dizendo também que você não tem que ter filtros, tem que ter. Mas é fundamental que tenha essa percepção de que se está estudando um concorrente, porque ele está maior, é necessário relaxado, olhar sem preconceito, querer de fato aprender, escuta ativa, olhar atento a aprender, a compreender. Essa é a questão. O que mais? Se você vende menos que o seu concorrente, qual que é a metodologia de vendas dele? E qual que é a sua metodologia de vendas? Nem tem metodologia de vendas? Então tá aí porque ele está vendendo mais. Tem que ter metodologia de vendas. Quando a gente fala de metodologia de vendas, dentre outras coisas, nós estamos falando de você ter um funil, nós estamos falando de você ter um fluxo de cadência, nós estamos falando de você ter uma automação para fazer funcionar esse fluxo de cadência com esse funil. Você tem que ter isso. Se você não tem, naturalmente, o seu concorrente ou seus concorrentes irão vender você no objetivo que nós temos. Então, uma metodologia é fundamental. No Helpkin, por exemplo, que nós disponibilizamos, ele é um sistema bastante interessante porque ele já vem programado uma metodologia de vendas, que é o IMV, que é a implantação de marketing e vendas, né, com fluxo de cadência e funil de vendas. Mas tem que ter metodologia de vendas. Danilo, não tenho metodologia, não conheço muito. Você pode pesquisar, inclusive, aqui no próprio canal da Mazuquim mais sobre metodologia de vendas, pode ir em outras fontes, pode usar o ChatGPT, DeepSeek, Gemini, utiliza qualquer inteligência artificial que você quiser para você poder entender as metodologias de vendas existentes e implantar a que mais faça sentido dentro do seu negócio, tá? Coloca nos comentários também, eu posso lhe ajudar, posso buscar lhe ajudar a implantar a metodologia de vendas no seu negócio. Outro ponto muito importante que nós temos que analisar quando nós estamos vendendo menos do que os nossos concorrentes é quantos canais de atração nós possuímos. Na Mazuquim, nós passamos muito tempo com uma dificuldade grande de aumentar a base de clientes. E o nosso maior problema era a geração de oportunidade. Porque investia-se, obviamente, nós somos uma empresa que nascemos no marketing digital. Então, nós sempre investimos em tráfego pago, mas o tráfego pago, inclusive, né, ao decorrer do tempo, ele vai sempre onerando, foi aumentando o valor. E os aportes que precisam ser realizados, por mais que cada vez sempre foi aumentando o valor que nós investimos, mas muitas vezes não chega, a inflação, ou seja, o valor, como onerou muito o valor da mídia, para você poder comprar mídia, o valor que você aumenta de budget, de orçamento, não acompanha. A inflação é muito maior do que o seu poder de aumento de investimento. Chegou o momento, então, que tinha pouca oportunidade, pouca lead. E aí? O que você faz, então, com isso? Tem que aumentar os seus canais. Então, você precisa gerar muito mais conteúdo. Observa como a Mazuquim gera conteúdo desde uns 5 anos pra cá. Gera muito conteúdo. Então, é muito conteúdo. Aparecer para várias outras pessoas, mesmo sem precisar de pagar. As pessoas compartilham vídeo, compartilha conteúdo, o que acontece é o seguinte, mais pessoas passam a conhecer você, conhecer sua marca, conhecer a sua solução. Então, algumas dessas pessoas precisam da sua solução ou querem entender um pouco mais, pelo menos, mesmo que seja ali topão de funil. A partir desse momento, então, você gera leads, você gera mais oportunidade. Então, como que hoje está o seu concorrente? Quantos canais que ele tem de geração de oportunidade? Meu concorrente, ele faz feira, né? Ele participa das feiras. Meu concorrente tem um time só de produção de conteúdo. Meu concorrente faz gestão de faz tráfego pago, investindo um valor super alto. Meu concorrente faz rádio, TV. O que você faz? Essa é a questão. Para nós podermos entender por que nós estamos vendendo menos, tem que ter toda essa compreensão. Hoje eu invisto lá no Google Ads, hein? Invisto lá R$1.000.
caramba, mas o cara faz rádio, TV, o cara investe muito, só no Google Ads ele investe 5, 6 vezes mais do que você. Como é que você quer vender o mesmo que ele? O comercial, para ele bater venda, a premissa é ele ter oportunidade, ele ter lead, ele tem que ter contato. Se ele não tiver lead, não tiver contato, como é que ele vai bater venda? Então, tudo se começa pela oportunidade que ela é gerada. Se você não tiver oportunidade, não vai adiantar você ter os melhores vendedores, não vai adiantar você ter as melhores automações. Então, tudo se dá a partir do momento que uma lead é gerada. Quanto mais leads geradas, no final do dia, maior pode ser minha lucratividade. Então, diversificar e aumentar os canais geradores de oportunidade, os canais geradores de demanda, é muito importante para você, e principalmente quando você consegue aumentar esses canais sem necessariamente precisar de investir financeiramente, porque cada canal mais que você insere, você precisa investir mais, obviamente, mais apertar a lucratividade, maior fica a sua projeção de cliente, tá? Mas às vezes, depende do seu negócio, como que você vai mais lucro, muitas vezes faz sentido sim você simplesmente aumentar o investimento que hoje você já tem em alguns canais e ou trazer mais canais mesmo que você tem que pagar. Afinal de contas, olha o que está acontecendo com o seu concorrente. Tá rampando. E você, como é que você tá? Essa é a questão, esse é o ponto. Tem uns aqui que, na verdade, já estão na dianteira do seu negócio, e aí só tem que observar esse conteúdo e o quê? A partir do momento que sabe que tem que ter mais canais geradores de demanda, eu tenho 3, 4, 5, então tudo bem, se eu tenho 5, eu vou querer o sexto. Se eu tenho 6, eu vou querer o sétimo. Se eu tenho 7, ou seja, é sempre mais. Quanto mais canais você tiver, melhor é. Melhor será para o seu negócio. Não adianta nada termos vários canais de engajamento, então tem um monte de gente me chamando no direct, tem gente mandando ali, enviando mensagem no WhatsApp, tem várias pessoas, só que eu não tenho canais de engajamento. Eu não tenho canais que as pessoas possam conversar com o meu time, conversar com o meu negócio. Então, da mesma importância, o mesmo nível de dedicação, de energia que você tem que ter para trazer mais canais geradores de demanda, você tem que ter também para trazer canais de engajamento, de conversação, porque uma mensagem, uma lead que foi, uma oportunidade que foi gerada, que te mandou ali no direct uma mensagem e você não respondeu, ninguém respondeu, é uma oportunidade perdida. E o quinto e último ponto que nós temos que analisar quando nós temos um concorrente ou concorrentes que estão vendendo mais do que nós, é o nosso business, é o nosso negócio como um todo. Se ele vende mais, vamos entender. Como que hoje está o meu preço? Como que está o meu prazo? Como que está os diferenciais do meu concorrente se comparado aos meus diferenciais? E sempre como livro em branco, tá? Aquilo que eu disse. Sem preconceito. Esse diferencial não é diferencial. O que é um diferencial? O diferencial é algo que o consumidor utiliza para tomar uma decisão entre o A ou B. Se o A entregou um diferencial que fez com que ele optasse pelo A em detrimento do B, mesmo que você acredite, isso não é um diferencial. Isso é um diferencial, exclamação, porque foi o que fez com que aquela pessoa tomasse a decisão de comprar com o A e não com o B. Deu para compreender isso? Não é sobre o que eu acho ou sobre o que você acha, é sobre o que faz com que o nosso cliente opte pelo nosso concorrente ou opte por nós. Isso é um diferencial. Então, o diferencial eu não crio para mim, um diferencial eu não crio para o meu negócio, eu crio um diferencial para o meu possível novo cliente e para o meu cliente, para a minha base de clientes. Essa é a grande questão. Então, esse quinto e último ponto é uma análise mais de modelo de negócio, como que está estruturado o seu modelo de negócio. Então, esse quinto item que eu citei aqui, que ficou em quinto lugar, mas não é porque é uma ordem sequencial, porque na verdade ele é o primeiro, é o que você tem que analisar. Estou analisando meu concorrente, porque ele está vendendo mais, eu vou já observar isso, preço, prazo, como que está a relação de parcelamento, como que está, obviamente, o atendimento desse meu concorrente, que aí a gente volta para a relação de time, né? Beleza? Então, vamos sim olhar para a nossa concorrência, é sempre muito importante olhar para os nossos concorrentes. Que bom estar em mercados competitivos, que nós podemos ter essa análise, nós podemos competir ao estarmos no mercado competitivo, mas é sempre importante fazer o nosso dever de casa, melhorar a nossa casa, melhorar o nosso negócio para que nós possamos performar cada vez mais, fazer o nosso negócio se manter, fazer o nosso negócio crescer, trazer mais emprego, enfim, trazer mais renda para o país de maneira geral. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, que você possa curtir, que você possa compartilhar para quem você acredita também possa fazer sentido, que você possa, se você não for inscrito ou inscrita no canal, possa se inscrever para que você seja notificada toda vez que nós postarmos novos vídeos aqui no canal da Mazuquim, tá bom? Lhe convido
para que você possa, na descrição aqui do vídeo, tem um link para o nosso grupo no WhatsApp, se conectar conosco lá no grupo do WhatsApp. Estamos sempre online.